Então vamos lá, pessoal. Hoje nós estamos aqui no nosso movimento sistêmico sobre bloqueios financeiros e nós já iniciamos fazendo algumas perguntas, né? O porquê de inteligentes não prosperarem, por que quem trabalha muito continua travado, por que o dinheiro entra, mas nunca permanece, e dando continuidade a esse conteúdo. Por que, porque o dinheiro entra, mas nunca fica? Então, tudo isso é padrão, gente. Tudo isso é padrão. Provavelmente alguém na sua história viveu algo muito parecido. Viveu muito esse bloqueio. E aí, às vezes, você está tomando essa responsabilidade para dentro de si. Às vezes, você está tomando esse peso para dentro de você. Então, isso não é falta de esforço, tá? Porque tem gente que fala, nossa, mas eu trabalho tanto, mas parece que eu não me esforço o suficiente, né? Isso já é uma outra questão que precisa ser avaliada, tá? Já não é sobre a questão do esforço. Essa questão de você se cobrar tanto, de você... Isso daí é um tema para outra live, tá? Mas eu quero que você foque que, às vezes, você não está tendo falta de esforço. Você só não conseguiu avaliar o que aconteceu na sua história. Entende? Então, é uma programação que, às vezes, ela é inconsciente. E você precisa trazer isso para a consciência. Aquilo que não se torna consciente volta como destino. Essa frase ela é de Carl Jung, tá? Ela é de Jung. Jung ele fala que aquilo que não se toma consciência volta com destino. Então, pensa comigo. Você está vivendo a vida e chamando ela de destino. Jorge, eu nasci para ser pobre. Eu nasci para ser uma coitada, um coitado. Jorge, eu nasci para continuar na miséria. Sabia que tem gente que vive assim? Eu tinha uma colega de trabalho, alguns sabem que quem anda já comigo há algum tempo, sabe que eu já fui contador. Na verdade, eu sou contador. Né? Fui contador durante 14 anos da minha vida, 14 anos da minha história. Tá? E eu tinha uma colega de trabalho, na verdade, uma auxiliar. Eu era controller de uma empresa e essa pessoa me acompanhava. E ela dizia assim: só pode ser maldição, ela dizia para mim. E aí eu perguntei: o que foi? E ela olhava para mim, ela dizia nos meus olhos, ela dizia: eu nasci para ser pobre, porque tudo que eu faço dá errado. Eu fiz graduação, eu fiz pós-graduação, mas parece que eu não avanço. Eu não avanço. E aí quando eu comecei a iniciar os processos terapêuticos, né, comecei a fazer os processos terapêuticos, ela foi uma das primeiras pessoas que eu atendi, né, eu atendi de forma gratuita. E aí eu comecei a atender ela, quando eu comecei a escutar um pouco da história dela, pasmem, pessoal, não aceito minha mãe. Fui criada por uma mãe adotiva, olha só a história. E eu não aceito minha mãe biológica. Minha mãe biológica, para mim, é só uma mulher que me pariu. Eu falei, sério? E aí eu comecei a trabalhar isso na mente dela, essa questão da prosperidade, porque a prosperidade, ela está sim relacionada à mãe, tá? Ela está sim relacionada ao pai, porque tudo que faz parte da nossa história está conectado com essas duas bases, né? E quando ela rejeita a mãe, automaticamente ela se trava, ela se prende e ela não consegue avançar. E aí ela falava isso com muita frequência. Nossa, eu nasci para ser pobre, eu nasci para não dar certo, eu nasci para... E isso era muito repetitivo da parte dela, sabe por quê? Porque ela não entendia de onde vinha essa pobreza, de onde vinha essa escassez, essa falta, né? E aí, em certo momento da história ali dela, do contexto de vida dela, ela foi começando a entender que a mãe dela fazia parte. E foi difícil para aceitar, né? Porque entender é uma coisa, aceitar é outra, né? E concordar é outra. E ela não concordava e não aceitava. E aí, o que foi que aconteceu? Ela começou a enxergar, peraí, eu preciso dessa mãe. E quando ela se conectou com a mãe dela, a história dela mudou, pessoal. Não é conto da carochinha. Aqui no meio, no nosso meio, tem pessoas que já estão vivendo isso, tá? Pessoas que a gente está acompanhando já estão vivendo algo sobrenatural no que diz respeito às finanças. Sabe por quê? Porque conectou com a base. E quem rejeita a mãe, rejeita o sucesso, tá?
Escuta isso e anota isso. Bert falava que quem rejeita a mãe, rejeita o sucesso. Então, o que você está esperando? Se conecta hoje com a sua mãe. Então, você manda seu coração bater. Vamos lá, vamos fazer algumas analíticas aqui sobre o nosso funcionamento corporal, que eu amo. Eu sou apaixonado para falar a respeito do corpo humano. É por isso que eu me tornei massoterapeuta também, para conhecer um pouco mais da nossa estrutura corporal. E quando eu olho para a nossa estrutura do nosso corpo, eu começo a identificar coisas. E a primeira pergunta que me vem é: você manda seu coração bater? O nosso corpo ele é incrível, ele tem um funcionamento automático muito, muito, muito incrível. E a primeira pergunta é essa: você fala para o seu coração, bate coração, coração, bate. Você lembra a todo momento, eu preciso respirar. É assim que funciona, gente? Eu preciso respirar. Não é, é automático. Você pede para o estômago está na hora agora de digerir essa comida aí. Não precisa. Sabe por quê? Porque o nosso organismo ele tem uma estrutura e essa estrutura ela funciona de forma automática. E todas as vezes que algo de errado acontece, se você come algo que não fez bem, automaticamente o seu organismo ele responde de forma involuntária. Não é você que vai lá e falar, responde, intestino responde, não é assim que funciona. Então a vida ela funciona sozinha quando tudo está em ordem. E por incrível que pareça, né, quando nós olhamos para essa lei, que é a lei da ordem, nós olhamos para a nossa vida e vemos que tem coisas que não estão em ordem, o funcionamento ele tende a parar. O funcionamento ele tende a não fluir mais. Entende isso? Então, quando eu preciso de esforço excessivo, existe falta de equilíbrio, existe um desequilíbrio. Então, quando eu tenho que me esforçar, vamos voltar agora para a parte financeira? Quando eu tenho que me esforçar para ganhar dinheiro, algo está errado, algo está desequilibrado. Então, a maioria que acredita na Bíblia como um livro milenar, como um livro, né, escrito aí, talvez não, inspirado por Deus. E quando nós olhamos para a Bíblia, eu não vou pregar, tá, gente? Fique em paz. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que Deus ele nos deu vida e vida em abundância. E a minha pergunta para você é: por que, por que você não está vivendo essa abundância? Por quê? Por que que você não prospera? Porque se existe um decreto sobre você que você nasceu para ter vida e vida em abundância. Por quê? Então, essas perguntas elas precisam começar a serem feitas. Você precisa fazer para dentro de você por que que eu estou na escassez, na miséria. Por quê? Será que é praga? Será que é maldição? O dinheiro ele obedece a um sistema. O dinheiro ele obedece a uma estrutura familiar. E o dinheiro ele só chega quando realmente existe ordem. Quando você sai do lugar de carregar pesos desnecessários, quando você sai desse lugar pesado, de olhar para sua mãe e acreditar que você é a mãe dela, o pai dela, que você sabe muito mais do que ela. Eu sou maior do que minha mãe, Jorge. Jorge, eu sou muito maior do que minha mãe. Olha só. Olha onde eu cheguei, minha mãe nem chegou aqui. E nós vamos falar sobre alguns tópicos referentes a isso. A esse pensamento de eu não vou repetir aquilo que a minha mãe repetiu. Eu não vou fazer aquilo que a minha mãe fez. Né? Então, quando nós chegamos nesse ponto de desordem, uma das coisas nós identificamos. Às vezes, muitas dívidas acontecem e elas se repetem. E muitas e muitas e muitas vezes você vive endividado. Você não sabe mais o que você faz. Né? Você tem medo de crescer, medo absurdo. Jorge, eu quero começar o meu negócio, sou terapeuta. A maioria aqui tem bastante gente que é terapeuta, que me acompanha. Jorge, eu quero ser terapeuta, eu preciso ser terapeuta, porque eu sei que minha vida vai mudar sendo terapeuta. Mas você não consegue sair da inércia. Você não consegue sair do lugar. Alguma coisa está bloqueando você.
Culpa ao prosperar. Jorge, eu sinto culpa. Se eu ganhar dinheiro, parece que eu estou desonrando minha mãe. Alguém já sentiu isso? Estou desonrando minha família. Estou desonrando meu pai. Às vezes você quer fazer diferente. Às vezes sua família é uma família de advogados. E aí você quer sair da linhagem dos advogados. Você quer ir para, sei lá, para música, né? E aí, de repente, você começa a prosperar na música. Só que essa prosperidade, ela é meio que travada para você. Por quê? Porque parece que você não tem permissão para prosperar. Então, sempre recomeça do zero. Já viu? Várias vezes, todos os dias, é um recomeço. Nossa, Jorge, eu vou ter que recomeçar de novo. Já teve quantas profissões? 200? 300? Já teve quantas profissões? Eu já chegou vezes, e eu tô falando para vocês, hoje eu acho graça. Mas antes eu vivi isso. Eu vivi essa falta de permissão. E aí chegou a época de eu ter 3, 4 profissões. Eu trabalhava 3, eu era contador e eu era vendedor, eu tentava mobilizar pessoas para a equipe de venda, eu tentava fazer outras coisas. Eu tinha 3, 4 profissões. Por quê? Porque eu não tinha permissão para prosperar. E ainda com tantas profissões, eu não prosperava. E aí, o que Bert fala a respeito de tudo isso? Muitos fracassam não por incapacidade, mas por lealdade familiar. Anota isso. Se você tem papel e caneta, anota essa frase de Bert e guarda ela no seu guarda-roupa, prega ela assim para você olhar todos os dias para ela e dizer: muitos fracassam não por incapacidade, mas por lealdades familiares. E a gente já fez algumas lives aqui sobre lealdade. Lealdade é um tema muito legal de se trabalhar, né? Quando nós estamos debaixo de lealdade, né, muita coisa acontece nas nossas vidas e nós, infelizmente, deixamos de viver aquilo que realmente nós precisamos viver. Então, eu quero que você mentalize, se você puder pegar um papel e uma caneta, eu quero que você mentalize qual foi o maior valor em dinheiro que você já ganhou. Consegue conectar com isso? Lembra aí, Daiane, Adriana, Elisângela, Isaac, Isabel. Eu queria que todos abrissem as câmeras, porque eu gosto muito, né, de olhar para vocês, de olhar face a face com vocês. A não ser aqueles que, de certa forma, não vão poder mesmo abrir a câmera, tá? Mas por respeito e até por honra a esse sistema, eu peço para que vocês abram a câmera. Então, qual foi a maior quantidade de dinheiro? Eu quero que você anota isso aí. Sabe quando você começa a ganhar dinheiro e, de repente, parece que trava? Chegou ali nos 5 mil reais, você não passa dos 5 mil. Chegou nos 3 mil, Jorge, eu nunca tive um salário maior do que 2 salários. Nunca tive. Anota aí, coloca aí, toma nota. Qual foi a maior quantidade de dinheiro que você teve? Essa lealdade é só com a mãe? O pai também. Com o pai também, tá? O pai tem a cara da vida, né? Então, quando você rejeita o pai, você rejeita a vida. Então, automaticamente, tudo está interligado. Ok? Segunda pergunta, e eu quero que você anote também. Você percebe que nunca passa daquele nível? Olha só, eu só chego até aqui. Jorge, eu tentei montar um consultório para mim, mas eu só consigo ir até aqui. Jorge, eu tentei montar uma empresa. Eu tentei fazer um CNPJ, mas eu fiquei só no meio. Eu não passei do meio, Jorge. Não passei. Eu só cheguei até o meio. E eu tenho uma experiência para contar para vocês a respeito desse meio, viu? Eu já tive 3 MEI falidos. Eu já fechei 3 MEI, viu? 3 MEI. Tem gente que fecha empresa grande, eu fecho empresa pequena. E aí eu fechei 3 MEIs. 3. Né? E eu montei uma estrutura para poder sair do MEI. E com muita luta. Olha só a fala de uma pessoa com dores sistêmicas, com muita luta. Eu falei para vocês entenderem o que é luta. Dessa vez, não. Dessa vez, com muita tranquilidade, eu estou em processo de mudança de empresa. Por quê, gente? Porque eu entendi que o raso não é o meu lugar. Eu entendi que o pouco não é, a escassez não é o meu lugar, como eu acreditava antes. Eu era contador, fui controller de uma empresa, cheguei a receber o maior salário da empresa.
Mas a minha vida financeira era uma bosta, com perdão da palavra. A minha vida financeira era cruel. Eu saí dessa empresa, fui trabalhar com vendas, e olha como é que é interessante. Mesmo trabalhando com vendas, ganhando quase 10 mil reais, a minha vida financeira continuava uma bosta, uma merda. E às vezes você está assim, você não entendeu o motivo, não entendeu o propósito. Às vezes as pessoas olham para mim, eu tenho quase 8 anos aí dentro da área sistêmica, dentro da área terapêutica, e aí as pessoas olham para mim e dizem assim, nossa, para você foi fácil sair da contabilidade e ir para a sua área aí de atuação terapêutica. Foi fácil. Para as pessoas tudo é muito fácil, né? Mas elas não sabem que eu fiquei mais de 3 anos trabalhando pela manhã, eu acordava, né, atendia das 7 às 8 e ia trabalhar no escritório. Aí trabalhava das 8 às 11. Quando dava 11 horas, eu fechava a minha portinha do meu escritório e começava a atender das 11 às 12, das 12 à 1. E no começo, por muitas vezes, fiz isso de graça, viu, gente? De graça. Mesmo estudando muito, porque tem muito, muito. E eu estudava pra caramba. E aí, se terminava meu horário de almoço, voltava a atender na contabilidade. Quando dava 5h40, eu saía correndo do escritório e ia em direção da minha casa para poder atender, porque senão eu ia chegar em casa às 11 horas da noite atendendo. Então, me filiei a um instituto, né, para poder fazer atendimentos sociais e fiz muito, por muito tempo. Então, ninguém sabe dos esforços que eu fazia, que eu olhava para mim e dizia, eu consigo avançar, eu consigo, porque agora eu entendo o motivo de eu ter me tornado contador. E a pergunta para você é a seguinte, por que você está na profissão que você está? É o quê? É praga da sua mãe, do seu pai, né? Tem gente que fala assim, nossa, estou trabalhando aqui porque é praga, é a língua da minha mãe. É a língua do meu pai. É assim ou não é? Minha mãe me amaldiçoou. Ou você está nesse emprego porque você está, às vezes, sustentando uma lealdade, né? Sustentando uma lealdade invisível. E aí, você, às vezes, para não ser aquilo que você nasceu para ser, né? Porque a sua família foi, seus pais foram, para não ser essa pessoa que repete a história, você decidiu se colocar nesse lugar de miséria, nesse lugar de tristeza absoluta. É assim ou não é? Ah, Jorge, eu tô, sei lá, tô como professor, eu tô como bancária, eu tô como, sei lá, eu tô como faxineira. E com todo respeito, tá? As faxineiras. Com todo respeito. Eu digo para você que não existe. Eu te digo e eu conheço, eu atendo faxineiras, tá? Que ganham talvez muito mais do que você. O problema não é o que você faz, mas é o lugar que você está incluso. É o sistema que está puxando você, né? Então, como eu falei, eu fui contador por 14 anos, gente. Foi 14 anos da minha vida. 14 anos da minha história. Hoje, eu só faço imposto de renda. E detalhe, esse ano eu só fiz, acho que 3 ou 4. Nem quis fazer muito, sabe por quê? Porque eu já não me sinto parte. Então, esse ano, talvez, ano que vem, talvez eu já peça para alguém fazer o meu. Por quê? Porque eu não entendi o meu lugar. Então, quando eu falo, eu não vou me atentar à minha história, porque essa história eu vou contar no final. Como que eu vou contar essa história? Tá? Eu não vou contar a história hoje aqui. Eu vou contar como eu vou contar essa história. No finalzinho, fica até o final. Tem muitas novidades para vocês. Então, eu descobri algo que me chocou. Eu não trabalhava por mim. Eu trabalhava pela minha mãe. E aí, quem já escutou um pouco da minha história sabe esses pontinhos soltos aí, que a minha mãe ela tinha um problema muito sério com endividamento. E aí, o que eu? Tem alguém aberto dessa luta. Prontinho. Então, o que que eu entendi? Eu entendi que eu estava levando dentro de mim, carregando traços das dívidas da minha mãe. Então, isso é história para um contexto maior, tá bom? Então, quando o filho ele tenta salvar os pais, a prosperidade ela trava. Escuta isso, tá? Escuta isso, terapeuta de plantão. Quer ser terapeuta da sua mãe, do seu pai, de sua família? Quer ser? É pesado demais para você carregar. O filho que quer carregar os pais perde a própria força. Bert já dizia isso. O filho
que quer carregar os pais, perde a própria força. Ai, fico todo movimento, eu falo, eu tomo a força que vem da senhora, mamãe. Eu tomo a força. Mas aí você pega e devolve a força de novo. Querendo cuidar, querendo tratar, querendo fazer. É pesado, para de ser tolo, para de ser bobo. Seu pai e sua mãe vieram antes e eles dão conta sozinhos. Ai, Jorge, mas eles não dão conta. Jorge, eu já tentei. Dão conta. E eu não digo que você não pode ajudar, tá? Mas você não precisa ser a peça fundamental. Você não precisa dar na boca, a não ser que eles tenham dificuldade de comer. Aí você vai, essa frase se coloca bem no lugar certo, né? Aí você vai lá e dá na boca, né? Tá tudo bem. Mas quando seu pai e sua mãe, eles têm vida, eles conseguem aprender algo novo. Eles conseguem. Minha mãe, gente, tem 70 anos. Vai fazer 71 agora em maio. 71 anos. Ela chegou num retorno aí do um casamento que ela teve. Quando ela chegou na minha casa, ela queria que eu levasse ela para todo lugar. Dirigia por mais de 50 anos. E aí, de repente, minha mãe se vê dentro de uma casa, eu não posso sair, eu não posso fazer nada, eu não posso ter minha vida. Por quê? Porque meu relacionamento acabou e eu estou destruída, eu sou uma idosa. Eu falei, a senhora é uma idosa, mãezinha? Com todo o respeito e amor que eu tenho pela senhora, a senhora consegue. Mãe, a senhora é forte, a senhora é grande. Mãe do céu, quando eu olho, eu nem consigo alcançar a senhora de tão grande que a senhora é. Então, se a senhora é grande, a senhora consegue, mamãe. E aí eu fiz esse movimento com minha mãe. Gente, deixa eu falar para vocês. Hoje minha mãe, ela tá comprando o carro dela de novo. Por muito tempo ela ficou sem carro, porque ela entendeu isso. E aí ela pegava o meu, eu fazia ela pegar meu carro, vai fazer o que a senhora tem de fazer, vai mexer com o que a senhora tem que mexer. Não, mas eu não quero porque eu tenho medo, porque eu posso bater. Ele falar, são 40 anos de experiência, para com isso. Ok? Então, olha para isso. Olha para isso dentro de você. Talvez você ainda não conseguiu prosperar, porque você está segurando, sustentando algo que não é seu. Ok? Então, eu quero contar para vocês algo aqui já nesse momento. Eu, eu quero fazer, na verdade, essa surpresa para vocês com muito carinho, com muito amor. Eu vou fazer um movimento sistêmico a partir de agora. Daqui a pouquinho já vou puxar aqui o campo para a gente fazer esse movimento de hoje. Mas eu vou fazer um treinamento. Eu preparei um material. Na verdade, eu estava preparando esse material com muito carinho. Nós fizemos a nossa primeira edição do Permissão para Prosperar, né? E nessa edição nós trabalhamos ali alguns pontos emocionais, alguns pontos de lealdade. Só que agora a gente vai aprofundar ainda mais. Jorge, quem não participou do primeiro pode participar do segundo? Deve, deve participar do segundo. Sabe por quê? Porque o segundo vai ser mais incrível do que o primeiro. O conteúdo que eu preparei, eu conto bastante a respeito da minha história, a respeito de onde eu saí, aonde eu estou, como que eu consegui chegar onde eu estou, né? Os bloqueios, perdão, gente, tudo aquilo que ficou bloqueado na minha vida, por que que estava bloqueado? Então eu conto essas histórias lá no Permissão para Prosperar 2.0. Nós vamos começar ele, se eu não me engano, está marcado para o dia 7 de maio. Né? Vai ser numa quinta-feira, vai ser dia 7 e 8 de maio, 2 dias aí para a gente mergulhar nessas suas finanças. E nós vamos ter nos 2 dias movimentos sistêmicos profundos, tá? Tudo bem que esses movimentos aqui eu já entrego muita coisa, os movimentos gratuitos que eu faço, né? Mas nesse movimento do Permissão para Prosperar, nós vamos profundamente nas suas emoções. Então, vou trabalhar um pouquinho da hipnose, vou trabalhar um pouquinho aí da constelação também, e nós vamos trabalhar durante esses 2 dias o Permissão para Prosperar. Eu não divulguei ainda, tá, gente? Então, eu trouxe como surpresa para vocês, por quê? Porque para vocês eu vou ter um valor diferenciado, tá bom? Vou dar um desconto para vocês. Não vou falar do valor aqui, não. Você vai me chamar no WhatsApp. Porque quem quer prosperar faz o que é preciso. Eu um dia paguei, e não foi barato não, tá? Eu já paguei muitas imersões, mas alguns não foram funcionais, tá? Então cuidado com o que as pessoas te vendem. Cuidado. E eu não estou falando mal do trabalho dos meus colegas. Mas cuidado. Cuidado porque tem muita gente que tenta vender algo para você, para vender algo, ou melhor, um lugar onde ele ainda não chegou. E isso é muito perigoso.
Então, eu não estou aqui, quem me conhece, quem já está aqui comigo, a maioria já é meu paciente, alguns já estão comigo andando já há algum tempo, sabem que até nos gratuitos eu entrego conteúdo. Imagina nos pagos, né? Então, Jorge, mas eu vou pagar, vou gastar dinheiro, meu Deus. Para, enquanto você estiver assim, eu não quero nem você no nosso meio. Enquanto você estiver travado desse jeito aí, nem quero você no nosso meio, porque você não tem permissão para ir além. Você tem permissão para gastar R$ 100 numa mesa comendo uma pizza, pagando para os outros, mas não tem coragem de investir em você. Então eu nem quero você no nosso meio. Me perdoa, não estou te excluindo. Você faz parte. Mas eu só quero você no nosso meio quando você decidir romper. Então quem está comigo são desafiados a romper todos os dias. Então, tem pessoas aqui que estão aí no nosso grupo terapêutico à prova de balas. Mulheres que querem viver algo novo no relacionamento. Estão aqui, ó. Não perdem uma edição minha aqui. Não perdem um movimento sistêmico. Sabe por quê? Porque elas decidiram mudar de vida. Então, se você ainda não decidiu mudar de vida, talvez esse movimento de hoje seja um fracasso para você. Olha aí, ó, a Roseli falando, tá sendo fantástico o nosso grupo mesmo, né? A prova de balas. Essas mulheres estão sendo desafiadas. E deixa eu falar para vocês, eu não passo a mão na cabeça, não. Eu não aliso, pessoal. O pessoal ainda fala para mim, o Jorge hoje tá para espancar. Prepara. Porque no Permissão para Prosperar, nós vamos falar sobre maturidade, amadurecimento. Talvez o motivo de você não prosperar também esteja ligado ao seu processo de crescimento, evolutibilidade. Você não evolui porque você não cresceu. Você continua sendo essa menina dodói, esse menino dodói para a vida inteira. E a minha pergunta é: vai ficar assim até quando? Já chega. Eu acredito que já deu, né? De viver esses problemas repetidos a vida inteira.